Olá, cara estudante, tudo bem contigo? E aí, gostou do vídeo anterior, onde a gente começou sobre o processo de racionalização de denominadores? Então, lá eu te apresentei uma parte em que o meu denominador eu tinha apenas uma única raiz, né? Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, para você que está chegando agora, assiste lá, tá bom? Eu vou colocar aqui em cima para você assistir. Lá eu te apresento como é que a gente racionaliza denominadores com raiz quadrada e quando não temos raiz quadrada. A aula de hoje, a gente vai usar o processo de racionalização em que os denominadores eles são escritos dessa maneira aqui, ó. E agora, quando eu tenho denominadores escritos desta forma, como é que eu vou racionalizar, né? Então, antes da gente começar, não se esqueça então de se inscrever aí no nosso canal do Beabá Exatas, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, olha, na prática, para eu poder obter este termo, né, para eu poder, então, o que eu tenho que colocar, Robson, para poder racionalizar? Esse termo que a gente vai ter que utilizar ou adicionar para racionalizar, ele se chama conjugado. Então, ó, na prática, para se obter o conjugado, ou seja, aquele termo em que eu vou reorganizar o meu denominador, para depois eliminar a raiz, a gente vai apenas fazer o seguinte, ó. Trocamos apenas o sinal do termo que está à direita. Espera aí, trocar apenas o sinal do termo que está à direita. O que significa isso? Olha aqui, ó. Esse aqui é o meu termo que está à esquerda e esse aqui é o meu termo que está à direita. Aqui a técnica eu estou dizendo para você que vai ser mudado apenas o sinal que está aqui na frente do termo que está à minha direita. Vamos lá aqui, ó. Então, se eu tenho um denominador, ele se apresenta dessa maneira aqui, ok? Qual será o seu conjugado? Eu vou pegar o termo que está à direita e eu vou trocar o sinal. Então, se aqui no meio é mais, então aqui vai ficar menos. Se por acaso aqui no meio, né, é menos, qual é o seu conjugado? Troca o sinal, você vai colocar um mais aqui. Só isso. Tá? Então, vamos ver aqui o primeiro exemplo. Ó. Racionalize os denominadores abaixo. Então, eu tenho 1 dividido por raiz de 2 mais raiz de 3. Olha só aqui, ó. Eu tenho uma raiz e aqui entre elas, né, eu tenho raízes e que entre elas é um termo positivo, eu tenho um sinal positivo aí. Bem, qual é o seu conjugado? O conjugado eu vou apenas trocar o sinal. Então, você vai repetir aqui a tua fração e vai multiplicar pelo conjugado do denominador. Você vai colocar a raiz de 2 e a raiz de 3, tanto em cima quanto embaixo. E aqui no meio, você vai colocar o sinal de menos. Como aqui é mais, aqui vai ser menos. Ok? Feito isso, multiplicou pelo conjugado em cima e embaixo, agora é a matemática bem básica. A gente vai aplicar distributiva. Então, veja aqui, ó, 1 vezes esse termo aqui vai ser ele mesmo. Aqui eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 vezes raiz de 3, está aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 3. Vai ter um menos porque é mais vezes menos, vai dar menos, ok? Agora eu vou ter a raiz de 3 vezes raiz de 2. Mais vezes mais é mais, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 2. Mais vezes menos dá menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado. Pronto, passo a passo aí para ti a distributiva que foi feita. Bem, mas observe aqui, ó, por que ficou essa parcela? Ó, aqui eu tenho uma propriedade da radiciação. Como os índices são iguais, eu vou ter apenas uma única raiz e eu vou multiplicar os radicandos. Então, isso vai gerar para mim raiz de 6. Aqui também vai gerar raiz de 6. Só que eu vou ter essa raiz de 6 positiva e essa raiz de 6 negativa. Ó, vai embora, se cancela. Eu vou ter aqui, ó, raiz de 2 ao quadrado. O que é raiz de 2 ao quadrado? É raiz de 2 vezes raiz de 2. E isso vai gerar quanto? Raiz de 4. Que isso aí vai ser igual a 2. Ok? Por isso que eu tenho apenas o 2 aqui. Aqui é a mesma coisa. Raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. E a raiz quadrada de 9
eu vou ter aqui o número 3. Beleza? Bem, subtraindo 2 menos 3 vai gerar menos 1. Agora eu vou apenas reorganizar. Ó. Menos dividido com menos é mais. Então, vai sobrar raiz de 3. Mais dividido com menos vai dar menos. Pronto, raiz de 3 menos raiz de 2. É assim que a gente utiliza. É assim que a gente coloca em prática. Vamos aqui para o nosso primeiro exercício, né? O próximo exemplo aqui para a gente trabalhar. Racionalize o denominador. Então, eu tenho aqui 5 dividido por 6 menos raiz de 7. Beleza. Vamos lá. Eu vou repetir, vou escrever aqui a fração do exercício. E eu vou observar que o meu denominador é 6 menos raiz de 7. Então, eu vou mudar o sinal do meu termo que está à direita. Direita do sinal, né? Então, se aqui é menos, o meu conjugado vai ser quanto? Eu vou apenas trocar o sinal aqui. Ó. Então, já que aqui é menos, aqui vai ser mais. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 6 mais raiz de 7. Esse é o procedimento. Então, aí agora eu vou aplicar a propriedade distributiva. Então, eu vou ter aqui, ó, 5 vezes 6 é 30. 5 vezes raiz de 7 é mais 5 raiz de 7. Denominador. 6 vezes 6 é 6 ao quadrado. 6 vezes mais raiz de 7, eu vou ter aqui, então, mais 6 vezes raiz de 7. Menos raiz de 7 vezes 6, eu vou ter aqui menos 6 vezes raiz de 7. Menos vezes mais, menos raiz de 7 vezes raiz de 7, é raiz de 7 ao quadrado. Ok? Bem, organizando agora essa parcela, veja que esse termo aqui, ó, ele é igual a esse termo aqui, só com o sinal contrário. Então, ele vai embora. 6 ao quadrado é 36. Raiz de 7 ao quadrado é raiz de 7 vezes raiz de 7. Isso vai dar raiz de 49. E raiz de 49 é 7. Então, eu vou ter 36 menos 7. Então, eu vou ter em cima 30 mais 5 raiz de 7. E o meu denominador é 29. Pronto, racionalizei o meu denominador. Vamos agora para o exemplo 2. Racionalize o denominador abaixo. Então, veja aqui, ó. Eu coloquei a mesma fração que eu tenho aqui do primeiro exercício. Só que agora eu troquei o sinal do denominador. Então, aqui eu tenho, ó, antes era menos. Agora aqui eu coloquei mais. Então, veja, se aqui é mais, o meu fator, ou seja, o meu termo conjugado, né, agora, eu vou colocar um menos aqui, ó. E aí eu vou aplicar agora a distributiva. Então, eu vou colocar o meu conjugado do denominador. Aqui é mais, aqui vai ser menos. Então, 6 menos raiz de 7 em cima e embaixo. Ok? Agora, pronto. Agora é só distributiva. 5 vezes 6 é 30. 5 vezes raiz de 7 vai dar 5 raiz de 7. Mais vezes menos é menos. Denominador. 6 vezes 6, 6 ao quadrado. 6 vezes menos raiz de 7, eu vou ter aqui menos 6 raiz de 7. Mais raiz de 7 vezes 6, eu tenho essa parcela aqui. Mais vezes menos vai dar menos. Então, raiz de 7 vezes raiz de 7 ao quadrado. Vai gerar raiz de 7 ao quadrado, né? Bem, e aí organizando agora, né, esses dois termos aqui, ó, somem. E aí eu vou ter aqui 36 menos, aqui vai dar raiz de 49. Raiz de 49 é 7. 36 menos 7 vai gerar, então, para a gente 29. Eu coloquei esses dois aí de propósito, exatamente para você observar que o procedimento é o mesmo. Apenas eu tenho que observar qual vai ser o conjugado do meu denominador. Mas a matemática em si, distributiva, a organização, é a mesma coisa. Vamos para o próximo exemplo. Racionalize o denominador. Bem, vou olhar aqui que o meu denominador é raiz de 2 mais raiz de 3. Qual é o meu termo que está à direita? Raiz de 3. Beleza. Como aqui entre eles eu tenho um mais aqui no meio, né, no meu denominador, é racionalização do denominador. Opa, então agora o meu conjugado, eu vou trocar o sinal. Então, eu tenho raiz de 2 mais raiz de 3, o seu conjugado é raiz de 2 menos raiz de 3. Eu vou colocar em cima e embaixo. Bom, agora a gente aplica a distributiva.
Então, eu vou ter raiz de 5 vezes raiz de 2, está aqui, ó. Mais vezes menos vai dar menos. 5 vezes raiz de 3. Raiz de 5 vezes raiz de 3, né? Está aqui, ó. Menos vezes mais é menos. Raiz de 6 vezes raiz de 2. Está aqui essa parcela. Menos vezes menos vai dar mais aqui. Raiz de 6 vezes raiz de 3. Então, está aqui, ó, passo a passo. Eu não desenvolvi para você ter uma visualização de como fica um termo vezes um outro termo. Aqui eu vou ter raiz de 2 vezes raiz de 2, é raiz de 2 ao quadrado. Mais vezes menos dá menos, então eu vou ter raiz de 2 vezes raiz de 3, está aqui. Mais vezes mais dá mais, então eu vou ter raiz de 3 vezes raiz de 2, está aqui, ó. Mais vezes menos vai dar menos, eu vou ter raiz de 3 vezes raiz de 3 ao quadrado. Então, está aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3, perdão, isso é raiz de 3 vezes raiz de 3. Isso é igual a raiz de 3 ao quadrado. Beleza? Veja que essas duas parcelas aqui, ó, vão embora, né? Ó, elas são iguais, mas com sinais opostos. E aí, como é que vai ficar? Ó? Raiz de 2 ao quadrado é raiz de 2 vezes raiz de 2, que vai dar raiz de 4, que é igual a 2. Então, tá aqui, ó, 2. Raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz quadrada de 9, né? Raiz quadrada de 9, 3. Então, por isso que eu botei 3 aqui, ó. Agora, organizando, né? Observe bem aqui, ó, que aqui eu tenho multiplicação de duas raízes com um radicando diferente. Porém, como eu tenho o mesmo índice, eu posso transformar em uma única raiz. E dentro, o meu radicando vai ser o produto dos radicanos das raízes que eu tinha aqui anteriores, né? Então, veja aqui passo a passo, ó. 5 vezes 2, 5 vezes 3, 6 vezes 2 e 6 vezes 3. 5 vezes 2 dá 10, 5 vezes 3 é 15, 6 vezes 2 é 12, 6 vezes 3 é 18. Então, aqui embaixo vai dar quanto? Vai dar menos 1, está aqui organizadinho. E aí agora eu resolvi fatorar aqui para a gente simplificar um pouquinho mais, né? Então, o que é o 12? O 12 é 4 vezes 3. O que é o 18? É 9 vezes 2. Então, veja aqui, ó. Mais dividido com menos, menos. Menos dividido com menos, mais. Menos dividido com menos, mais. Mais dividido com menos, menos. Beleza? E aqui eu vou ter o seguinte, ó. A gente já usou essa propriedade aqui, ó. Eu tenho um produto aqui nesse radicando. Eu posso reescrever essa parcela, né? Eu tenho uma única raiz. Eu posso reescrever como raiz de 4 vezes raiz de 3. Quanto é raiz de 4? 2. Por isso que aparece o 2 aqui na frente. Essa parcela aqui, ó, eu tenho dentro, né, raiz de quê? 9 vezes 2, eu posso separar e escrever como raiz de 9 vezes raiz de 2. Quanto é a raiz de 9? 3. Por isso que aparece o 3 aqui. Tá? Então, já fiz o jogo de sinal aqui. Então, vai gerar uma resposta para a gente, que vai ser raiz de 15 mais 2 raiz de 3. Eu procuro sempre deixar os positivos na frente, né? Menos 3 raiz de 2 menos raiz de 10. Perfeito? Então, é desta maneira que a gente trabalha quando o meu denominador ele tem uma soma ou uma subtração de raízes. Pode ser o número inteiro, mais ou menos uma outra raiz, ok? Veja que o denominador agora ele não está sozinho. Então, a aula de hoje te ensinou como você vai trabalhar nesse caso. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal para poder você ter mais vídeos, ok? Que vão, com certeza, estar te ajudando. Um grande abraço aí do professor Robson. Tchau!